Vamos à palavra desta noite, esta palavra preciosa, um alimento sólido para as nossas vidas, um alimento que nos faz crescer de fato na graça e no conhecimento, avançarmos dia após dia nesta verdade, como conquistadores, que assim o Senhor nos fez sobre esta terra. No telão, amados, mensagem desta noite, a parte 8. Somos uma geração de conquistadores. Amém? Assim nós cremos que nós somos esta geração de conquistadores. Amém? Diga aí, eu sou conquistador. Por isso você está aqui nesta noite. Porque o Senhor te chamou para conquistar. O Senhor te chamou para ver o que você nunca viu. E para sermos, amados, conquistadores de fato, tem uma maneira. Ou é do jeito de Deus, ou não é de jeito nenhum. Esta é a mensagem que o Senhor nos passa nesta noite. Nós temos que entender que para vivermos as grandes conquistas, é do jeito de Deus, ou não será de jeito nenhum. Jamais será da nossa maneira. Vamos, amados, receber este alimento, crescer na graça e no conhecimento. E antes de irmos para o versículo de abertura, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você está aqui nesta noite para você ouvir aquilo que lhe agrada, que é doce, ou aquilo que Deus quer para a sua vida? Aquilo que muitas vezes desce amargo. Às vezes a vontade de Deus, amados, nas nossas vidas é meio amarga. Tem um certo amargor quando engolimos. Mas você vai ver que quando recebemos o alinhamento desta palavra, nós entramos na vontade do Senhor. Saiba que muitas vezes aquilo que é amargo vem para te confrontar. Aquilo que tira você da tua situação de conforto. Não é agradável isto. É desagradável muitas vezes. Mas aquilo que nos confronta traz crescimento. Estamos aqui para ouvir a verdade, para sermos confrontados, para crescermos e tornarmos conquistadores de fato. As conquistas nunca serão da maneira que queremos, mas da maneira que Deus quer. Amém? Ou é do jeito de Deus, ou não é de jeito nenhum. Filipenses 3, versículos 12 a 16, está escrito: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que fomos perfeitos, tenhamos este sentimento. E, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Estamos aqui, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. Estamos aqui, Senhor, abertos a viver segundo a Tua vontade, a conquistarmos, Senhor, do Teu jeito e não do nosso, Senhor.
Nos abrimos para ouvir a Tua voz. Nos abrimos, Senhor, para ouvir a Tua instrução para as nossas vidas. Para, Senhor, prosseguirmos em conquistar. Prosseguirmos, Senhor, vivendo, caminhando, crescendo por fé. Porque nós entendemos que sem fé é impossível agradar a Ti, Senhor. E aqui estamos nós reunidos para lhe agradar, para fazer a Tua vontade e que assim ela se cumpra. Amém? Que assim ela se cumpra por completo, Senhor, em nossas vidas, em nossas famílias, no seio da Tua igreja, Pai. Assim nós confessamos, assim nós recebemos e confiamos, em nome de Jesus. Pai, usa-me, Senhor, usa a minha vida, meu intelecto, minhas cordas vocais, Senhor, para ser Teu instrumento, Tua boca neste lugar, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Seja feita a Tua vontade e não a minha, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amada igreja, nação santa, geração de conquistadores, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amados, muitas pessoas querem ter grandes conquistas em suas vidas. Mas muitas destas pessoas não querem viver de modo que Deus quer nos ensinar. As primeiras ordens de Deus, quando criou o homem, foi: vá e domine, conquiste, tenha domínio sobre tudo. Então, Deus, de antemão, nos fez e nos criou para conquistarmos. Deus criou o homem para ter domínio. Deus criou o homem para ser conquistador. Mas, para isto acontecer, temos que ter uma vida íntegra debaixo da palavra de Deus. Isto é inegociável. É desta maneira que tem que acontecer. Está escrito em Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma coisa é fato, meus amados. Sem santificação, ninguém verá o Senhor se manifestar. Sem santificação, ninguém verá o Senhor agir. Sem santificação, ninguém verá o Senhor abrir portas. E nós temos que entender o que é santificação em nossas vidas. Santificação não tem nada a ver com carne. Santificação não tem nada a ver com obras carnais. Santificação não tem nada a ver com jejuns, com campanhas. Santificação não tem nada a ver com o modo que a pessoa se veste, se é com uma saia arrastando no chão, se a pessoa corta o cabelo, se não corta. Santificação não tem nada a ver com montes. Santificação, amados, não tem nada a ver com doutrina de homens. Santificação não tem nada a ver com ritos judaicos.
Existem dois tipos de santificação: a santificação espiritual e a santificação comportamental. Nós vamos entender nesta noite o que são estas duas santificações em nossas vidas. Como proceder, como agir. E a primeira santificação é a santificação espiritual, que é a santificação por graça. Esta santificação espiritual, amados, nós não fazemos nada para recebê-la. Ela é imputada por Deus. Nós não fazemos nada para merecê-la. O Senhor nos imputou, o Senhor nos deu. Fomos feitos um com o Senhor, um mesmo Espírito. Nós fomos santificados pela obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. Esta é a santificação espiritual. É uma santificação imerecida. Não fizemos nada por merecê-la. É uma santificação que o Senhor, por tua soberania, teu poder, tua vontade, teu desígnio, o beneplácito da tua vontade, Ele assim nos fez, Ele nos deu, Ele nos santificou por tua obra perfeita na cruz do Calvário. Esta é a santificação espiritual, aquela que nós já recebemos no nosso espírito. Quando confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando recebemos a sua verdade, nós recebemos a santificação no nosso espírito. Em Hebreus 10, versículo 10, está escrito: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Você é santo e santo para sempre. E isto não tem final, não tem prazo determinado para você deixar de ser santo. O Senhor lhe fez santo para toda a eternidade, até o dia da glória. Em 1 Coríntios 6, versículo 11, está escrito: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Pelo Espírito Santo que entrou em nossa vida, eu, você, nós fomos feitos também santos. A partir do momento em que o Espírito do Senhor passou a habitar em nós, nos tornamos um só Espírito com o Senhor, nos tornamos santos perante os olhos do Senhor em Espírito. Portanto, diga e confesse agora: eu sou santo, como o Senhor é santo. Diga você, confesse isto: eu sou santo, como o Senhor é santo. Amém? Glória a Deus, amados. Amém? Em Efésios 2:19, diz assim a palavra do Senhor: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Você sabe o que significa isto? Nós fazemos parte da família dos santos. Nós fazemos parte da família de Deus. Somos concidadãos com os santos. Somos todos santos aqui neste lugar. Amém? Nós fazemos parte de uma só família. E esta família, ela foi formada por Jesus Cristo. Jesus Cristo nos uniu. Jesus Cristo nos fez um só. Amém? Para andarmos em uma só unidade, em espírito, numa só fé, em uma só família, que é a família de Deus. Isto é privilégio para as nossas vidas, amados. Outrora,
éramos estrangeiros e peregrinos, éramos desconhecidos aos olhos do Senhor. Mas, pela obra perfeita de Cristo, pelo sacrifício perfeito do Senhor, Ele nos fez concidadãos dos santos. Amém? Em Hebreus 13, versículos 11 e 12, está escrito assim: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Nós estamos perfeitos. Nós estamos completos pela obra de Jesus Cristo. Ele já sofreu por nossas vidas. Nós não andamos mais debaixo de sofrimentos. Nós não podemos andar mais debaixo de angústias. Nós não podemos andar debaixo de dúvidas, sofrendo por enfermidades, sofrendo por dificuldades do dia a dia. O Senhor já nos tornou perfeitos. O Senhor nos fez completos, amados. Quando nós somos completos, nós temos que ser completos em todas as nossas atitudes. Se somos completos na casa do Senhor, mais completos ainda fora da casa do Senhor. Temos que mostrar isto no nosso viver, na nossa maneira de nos comportar, como agimos no meio da sociedade. O mundo tem que nos olhar e nos ver santos. Se não mostrarmos a santidade de Cristo por meio das nossas atitudes, como podemos ser chamados santos? Como o Senhor foi santo? Quando batiam os olhos em Jesus, viam a santidade que resplandecia em sua carne, quando ele ainda estava como homem sobre esta terra. Todos viam que Jesus era santo, nas suas atitudes, no seu modo de falar, em tudo o que fazia. Porém, nós também temos que buscar viver esta perfeição nas nossas atitudes, no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar, no modo em que agimos diante de dificuldades. É difícil? É muito difícil termos a tranquilidade, termos a atitude de confiança total na palavra. Não é fácil, amados. Se fosse fácil, todos viviam assim. Mas nós estamos vivendo um processo, dia após dia, de crescimento. A palavra do Senhor diz que nós não seremos poupados das aflições. Nós passaremos por elas, mas o Senhor de todas nos livrará. Portanto, a aflição faz parte do nosso dia a dia. Nós não vamos ter uma vida com sombra e água fresca todos os dias. Se você achava isto, viver a graça de Deus, confessar a palavra, confiar na verdade, seria uma vida de sombra e água fresca? Negativo. Será uma vida de luta. Luta e mais luta. Dia após dia. Seremos alvos em todo o tempo. Aqueles que muitas vezes estão do nosso lado, não vivem esta verdade, são poupados de muitas coisas. Mas nós, que confessamos a palavra de Cristo, que estamos aqui recebendo alimento para nos fortalecer, nós seremos alvos do inimigo em todo o tempo. Então, a sua atitude tem que ser de santo. E é desta maneira que nós vamos para a segunda santificação. Nós vimos
a santificação espiritual, que foi por meio de Jesus Cristo. Agora nós vamos ver a santificação comportamental. Esta é a santificação que depende de nós, das nossas atitudes. Como vivemos? É uma santificação que é desenvolvida logo após o processo da salvação. Logo após o momento que confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nosso espírito se torna santo e nós entramos no processo de desenvolvimento da santificação comportamental. Nós temos que praticar, desenvolver em nossa vida, dia após dia, esta santificação, nas nossas atitudes. No telão, amados, nós vamos ver o que significa santificação. No original grego, santificação é agiasmos, que significa separação do profano, ser honesto, ser limpo, ser louvável, ser correto, benigno, puro, dedicado a Deus, separado para Deus, consagrado a Deus. Esta é a santificação comportamental. É o nosso comportamento como santos. Nós temos que ver tudo isto se desenvolver em nossas vidas. E isso tem que ser evidenciado, amados, claramente em nossas vidas. Temos que ter a total separação do profano. Temos que ser em tudo honestos, limpos, louváveis em todas as nossas atitudes, corretos, benignos. Temos que ser puros, dedicados a Deus, separados para Deus. Ter uma vida, de fato, consagrada a Deus. As pessoas têm que olhar para você e ver tudo isto. Tudo isto tem que ser evidenciado em nossas vidas. Por isso eu digo, desenvolvimento. Temos que desenvolver com as nossas atitudes. Aquele que se torna santo, amados, não pode andar em uma vida profana. Aquele que é santo não pode andar em prostituição. Não pode amar a prostituição. Aquele que se torna santo não pode se envolver com corruptos. Não podemos ter envolvimento com corruptos. Temos que ser santos nas nossas atitudes, honestos em tudo. Temos que andar limpos, não podemos, nos contaminar com as imundícias do mundo. Temos que ser louváveis. Temos que ser corretos. Temos que viver a correção todos os dias. Portanto, cada um dos nossos passos, amados, tem que ser medido. Nós não damos passos a esmo, como era outrora. Outrora nós tínhamos atitudes que éramos conduzidos pela nossa carne a fazer qualquer coisa. Praticávamos tudo que era contrário a isto aqui. Porque andávamos na maldição, andávamos no pecado. Mas hoje, o que fazemos nos é cobrado. Portanto, temos que viver, como está escrito em Hebreus 12, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, segui a paz com todos e a separação do profano.
Segui a paz com todos e ser honestos. Segui a paz com todos e ser limpos. Segui a paz com todos e ser justos. Segui a paz com todos, amados, e praticar o que é agradável ao Senhor. Segui a paz com todos e ser separado para Deus em tudo. Segui a paz com todos e ser louvável em todas as suas atitudes. Segui a paz com todos e ser correto em todas as suas atitudes. Isto é santificação. Amém? Santificação é todas estas coisas. Nós temos que viver assim. Temos que confiar em tudo que o Senhor nos conduz a praticar. Ninguém verá o Senhor agir na sua vida, se não for desta maneira. Assim como diz a palavra, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor fazer o quê? Ninguém verá o Senhor te conduzir às grandes conquistas. Ninguém verá o Senhor mudar a sua história diante dos teus olhos. Ninguém verá o Senhor te exaltar. Ninguém verá o Senhor abrir portas de coisas maiores. Ninguém verá o Senhor te conduzir a conquistar sua casa própria, muito infinitamente maior daquilo que você tem pedido. Ninguém verá o Senhor te conduzir para a riqueza. É isto que está dizendo a palavra. Se não haver santificação, ninguém verá o Senhor fazer nada na sua vida. Filipenses 2, versículos 12 e 13 está escrito: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Não é para vivermos, amados, com um pé na igreja e um pé no mundo. Não é para andarmos divididos em dois pensamentos. É para termos uma vida santificada, com os dois pés bem firmes na palavra de Deus. A pessoa que é salva não pode viver como era antes do encontro com Cristo. A pessoa que é salva, que recebeu a santificação no seu espírito, ela não pode praticar as mesmas coisas que ela praticava antes de confessar a Jesus Cristo. Muitas pessoas ainda praticam isto, vivem desta maneira. Não aprenderam a olhar com santidade as coisas. Querem confessar a Jesus, querem receber os benefícios, querem ver as promessas se cumprindo, querem ver as grandes conquistas em suas vidas, mas praticando o que praticavam lá atrás. Muitos viciados em pornografias pela internet, praticavam isto lá outrora, confessam a Jesus Cristo e continuam praticando. Muitos viciados em drogas, em bebidas, confessam a Jesus Cristo e querem continuar vivendo desta maneira. Não querem mudar isto, não querem ver isto ter um fim na sua vida. Confessam a Jesus Cristo e querem andar no meio de corruptos, no meio de mentirosos, praticando o pecado. Muitos querem viver desta maneira. Com um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, recebe as promessas, sai da igreja, vive na imundícia do mundo. Este não verá o agir de Deus. Este não verá as grandes conquistas. O Senhor, Ele começa a despertar na vida do crente uma vontade de querer ser santo em todos os teus atos. O Senhor começa a despertar este desejo, amados, naquele que confessa a Jesus Cristo. O Senhor desperta a vontade da pessoa deixar os vícios, da pessoa deixar as drogas. O Senhor desperta o desejo da pessoa deixar, a prostituição, a fornicação, a bebedice.
O Senhor desperta o desejo da pessoa deixar tudo aquilo que era maldito nas nossas vidas, que era maldição nas nossas vidas. O Senhor desperta este desejo. Mas a pessoa tem que querer, tem que praticar, tem que, dia após dia desenvolver isto em sua vida. Esta vontade de andar em santidade, esta vontade de ter os teus atos, as tuas atitudes em santidade. Esse é o diferencial. Esta é a santificação comportamental. O comportamento como um santo. Em 1 Coríntios 1, versículo 2 está escrito: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Santificados no Espírito, chamados para ser santos. Somos santos em tudo que fazemos. Somos santos em todas as nossas atitudes. 1 de Pedro 1, versículos 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Tudo isso que dissemos agora, como filhos da obediência que somos, não nos podemos nos deixar amoldar pelas paixões, pelas atitudes que tínhamos anteriormente na nossa ignorância. Isto desagrada ao Senhor. No versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amados, sede santos, como o Senhor é santo. Que o seu procedimento seja santo. Que as suas atitudes sejam em santidade. Nós vamos ser conquistadores, vivendo da maneira que o Senhor quer que vivamos. Do jeito de Deus, não do nosso jeito. Com Deus não existe jeitinho. Com Deus não existe barganhas. Não existe trocas. Só conquistaremos com santidade. Só viveremos a plenitude das bênçãos, vivendo como santos nesta terra. Ou é do jeito de Deus, ou não será de jeito nenhum. Eu quero que seja do jeito de Deus, amados, na minha vida. E quero que seja do jeito de Deus na sua vida. Que nada seja do nosso jeito. Deus tem uma maneira para conduzir o seu povo. Deus tem uma maneira para que o seu povo venha se comportar. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amados, infelizmente, em muitas igrejas, não vou dizer no mundo, porque no mundo há esse tipo de coisa. Isto faz parte do mundo, a prostituição, a impureza. Isto é o mundo. Porém, em muitas igrejas que se dizem igrejas de Cristo, tem um monte de gente hoje fazendo abstenções. Mas não é abstenção daquilo que é impuro. Muitos estão dentro de igrejas fazendo abstenção de comida, com jejuns. Muitos estão em igrejas fazendo abstenção de assistir um filme, de assistir um futebol com o filho. Muitos estão fazendo abstenção de se cuidar, de ter uma higiene, de ter um cuidado.
Muitas mulheres não estão se cuidando dentro de igreja porque acham que estão se preservando para o Senhor, fazendo abstenções. Muitos estão fazendo abstenções das mais inusitadas. Porém, todos estes que se abstêm de comidas, que se abstêm de um momento de lazer com sua família, que se abstêm de se cuidar, sabe? Mulheres que não se cuidam, homens que andam de qualquer jeito, se preocupam com a aparência, com a roupa que estão vestindo, com o que estão comendo ou deixando de comer, mas não estão se abstendo do que é impuro. Não estão se abstendo da prostituição. Não estão se abstendo dos vícios. Não estão se abstendo das bebedices. Não estão se abstendo das fornicações. Não estão se abstendo das fofocas, das mentiras. Estão vivendo em maldição. Estão vivendo de maneira impura, se dizendo puros. O jejum não purifica ninguém. O que purifica é a sua atitude, é o seu viver em santidade. Em Gálatas 5, versículos 19 a 25, está escrito: ora, as obras da carne são conhecidas e são. Olha aqui o que muitos estão praticando. Infelizmente, em muitas igrejas hoje. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria. E esta idolatria, amados, não é somente idolatria de imagens, de escultura, não, idolatria de atitudes, idolatria ao dinheiro. A maioria tem esta idolatria. Feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A respeito, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isto tudo, amados, é praticado, infelizmente, em igrejas, por pessoas que se dizem crentes. Famílias são destruídas dentro de igrejas por estas práticas. Esposas, maridos se separam, filhos são largados à míngua por vícios deste tipo. Porque não estão andando em espírito, não estão andando em santidade. Estão praticando algo, se abstendo de algo que acham que é agradável ao Senhor. Mas não estão vivendo de maneira agradável ao Senhor. E qual é esta maneira de viver de forma agradável ao Senhor? No versículo 22 está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É desta maneira, amados, que nós andamos e vivemos neste lugar. Nós andamos em amor. Nós temos a alegria, paz, longanimidade dos nossos dias sobre esta terra, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e nós temos domínio próprio. Isto é viver em santidade. Isto é agradar ao Senhor. Não é oferecer sacrifícios, não é oferecer jejuns, não é oferecer campanhas, não é oferecer sacrifícios de homens, se abstendo de coisas inúteis aos olhos do Senhor. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós vivemos no Espírito, amados, nós temos que andar no Espírito. Andar no Espírito é praticar todas estas obras que são frutos do Espírito. Amém? Isto é viver no Espírito. Isto é andar no Espírito. O apóstolo Paulo, amados, quando escreveu esta carta aos Gálatas, ele não escreveu recomendando esta carta para o mundo, para pessoas do mundo. Esta carta foi recomendada, foi escrita para crentes. Por isso eu disse que todas estas coisas que são obras da carne são praticadas hoje dentro de igrejas. Porque Paulo estava orientando, instruindo uma igreja de Cristo, onde haviam crentes a não praticarem tais coisas. Paulo não estava orientando pessoas do mundo. Paulo não estava orientando carnais. Paulo estava orientando aqueles que já haviam confessado a Jesus Cristo. Com estas práticas, com estas atitudes, ninguém verá o agir de Deus de jeito nenhum. Terá, sim, na sua vida, aqueles que praticam obras da carne, que praticam prostituição, impureza, lascívia, idolatria e etc. Estes terão, sim, na sua vida, um agir de Deus voltado à disciplina. Estes terão, sim, um agir de Deus voltado à correção e ao açoite. É isto que essas pessoas verão na sua vida. É este agir de Deus que será na vida destas pessoas que praticam tais coisas. Disciplina, correção e açoite. Porque o Senhor disciplina quem Ele ama. E esta igreja de Gálatas eram crentes que o Senhor amava. Por isso o Senhor estava orientando e ensinando para não praticarem tais coisas. Porque o Senhor queria poupá-los de tudo isto. Em 1 Tessalonicenses 2, versículos 12 e 13, está escrito: exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, que é, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Esta palavra, amados, que você recebe a partir deste altar, não é palavras de homens. É palavra de Deus. É palavra que está operando eficazmente na sua vida. Esta palavra está mudando a sua vida. É o Espírito quem está falando com você. Em Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O Senhor, mais uma vez eu digo, o Senhor aperfeiçoou para sempre o seu Espírito. Quantos estão sendo santificados dia a dia no modo em que se comportam? A sua maneira de viver, de se comportar, está te aperfeiçoando. Está aperfeiçoando o seu viver, aperfeiçoando as suas atitudes, te aperfeiçoando a conquistar. Em Josué 3, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O Senhor está dizendo para você nesta noite: santificai-vos, igreja Cristo Vive e Paulsô. Porque eu digo para você que ainda hoje, quinta-feira, o Senhor está
praticando maravilhas no meio de vós. Não será amanhã, será hoje. O Senhor já está praticando maravilhas no meio de vós. O Senhor já está praticando maravilhas em sua vida. O Senhor já está praticando maravilhas em sua família. Porque você está entendendo o modo, o jeito que o Senhor quer que seja. O jeito de Deus. Porque se não for desse jeito, não será de jeito nenhum. Você está percebendo o que Deus está falando para você nesta noite? Deus está dizendo, santificai-vos. Isso é o jeito que eu quero. Isto é o jeito que eu determino para a sua vida. Não há outro jeito, se não for por santidade. No telão, tem uma frase, quem diz assim, a nossa carne não se converte. A sua carne não se converte, amados. É um corpo de humilhação. Devemos alimentar nosso espírito para que ele subjugue a nossa natureza carnal. O alimento que você está recebendo aqui, você está alimentando o seu espírito. Você está subjugando a sua natureza carnal. Eu pergunto para você, quantas vezes, mesmo depois você confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quantas vezes você disse que não iria fazer tal coisa porque aquilo não estava te agradando? Mas passou o tempo, você foi e voltou a fazer aquela coisa. Sabe por quê? Porque a tua carne te humilhou. A tua carne te obrigou a fazer novamente aquela coisa que não estava te agradando, que não agradava ao Senhor. Portanto, alimente-se mais e mais do Espírito, para que não sejais jamais refém da sua carne. Para que você nunca mais deixe a tua carne te humilhar em nada, em atitude alguma. Aquilo que você colocou um fim, aquilo que ficou para trás, não torne a se repetir. O erro que você cometeu no passado, não volte a ser o erro que você venha a praticar no futuro. Deixe para trás aquilo que já ficou. Alimente-se no teu espírito. Cresça e se fortaleça espiritualmente. Subjugue a tua carne em todo o tempo. Efésios 5, versículos 8 a 11 está escrito: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Você tem andado como filho da luz, dia após dia? Sua vida tem agradado ao Senhor com suas atitudes? Se sim, você está andando em santidade. Reprove totalmente as obras das trevas. Se você conhece alguém, amado, que é salvo, que é eleito do Senhor, mas que está praticando tais obras, obras das trevas, saiba que se você conhece este alguém, e este alguém convive com você no trabalho, no dia a dia, você tem o dever, a obrigação de instruir, de orientar, de ser boca de Deus para esta pessoa. É sua obrigação. Porque se você não assim praticar, se você não instruir esta pessoa, não orientar esta pessoa, que é um salvo, que é um eleito, mas que está escorregando em algo, que está praticando algo errado, amados, você se torna cúmplice de tais obras.
Não podemos conviver com pessoas que escorregam e praticam tais obras. Se convivermos, temos a obrigação de orientá-las, instruí-las. Se elas vão ouvir e acatar a sua orientação, não cabe a você. Você fez a sua parte de orientar e instruir. Mas se você não assim proceder, se você não orienta, se você não instrui, se você faz vista grossa para a atitude daquela pessoa, saiba que você está se tornando cúmplice de tais atitudes. E está desagradando ao Senhor tanto quanto esta pessoa. Nós temos que ter a certeza e a confiança no Senhor. No telão, tem essa frase que diz: nossa força contra a carne, nossa vitória e toda a nossa estratégia para conquistar estão no Senhor. Fora das regras de Deus, a carne vence. Não há vitória e nenhuma estratégia para conquistar vai dar certo. Fora da vontade de Deus, fora da santidade na qual Deus está nos ensinando a viver, nada, estratégia nenhuma vai dar certo. Nós não teremos êxitos nas nossas vidas. A carne vai prevalecer em todo o tempo. Portanto, temos que ter a nossa força no Espírito, a nossa vitória, as nossas estratégias alinhadas, fortalecidas na palavra de Deus. É simples assim. Tudo depende do Senhor nas nossas vidas. Outra frase da nossa bispa Solange Brant, também no telão, ela disse assim: para nós crentes em Jesus, ou a conquista é do jeito de Deus, ou não é de jeito nenhum. Este subtítulo, amados, foi dado por nossa bispa Solange, para que nós venhamos a entender que tudo em nossa vida é do jeito de Deus. Se não for do jeito do Senhor, não será de jeito nenhum. Se Deus diz que vamos conquistar, saiba e tenha certeza que nós vamos conquistar. Eu quero citar aqui alguns versículos antes de encerrar esta mensagem, para que você tenha esta certeza e esta convicção. Em 2 de Crônicas, versículos 20, está escrito: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Você tem uma palavra profética, amados, e ela diz que nós somos uma geração de conquistadores. Creia na profecia, creia nos seus profetas e você vai prosperar. Em Daniel 1, versículos 8 e 9 está escrito: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Veja aqui a diferença que está na vida daquele que vive e anda em santidade. Resolver, ter atitude. Daniel resolveu firmemente. Portanto, amados, temos que ter esta firmeza, resolver, ter firmeza para não nos deixar contaminar com nada que seja do mundo, que não nos deixar contaminar com nada que desagrade a Deus. Temos que ter essa decisão de querer viver em santidade, andar em santidade. Salmos 101, versículos 2 e 3. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos.
aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me apegará. Aborreço o proceder dos que se desviam. Esse tem que ser o nosso procedimento. Aborrecer o mal. Aborrecer aqueles que se desviam. Nós não temos prazer no pecado. Nós não temos prazer naquilo que desagrada ao Senhor. Nós não temos prazer naquilo que não é santo. Ezequiel, versículo 44, 23, diz assim a palavra do Senhor: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Este versículo, amados, é o versículo final da mensagem. É o último versículo. E é uma profecia para a sua vida. Você está sendo ensinado a distinguir, dia após dia, o que é santo e o que é profano. Portanto, nós temos este discernimento. Nós sabemos distinguir o que é santo e o que é profano. Não pratique jamais aquilo que é profano. Não se deixe contaminar com aquilo que é profano. Porque nós estamos sendo ensinados. E o Senhor está nos olhando em todos os nossos caminhos, em todas as nossas atitudes. Se fizermos aquilo que desagrada ao Senhor em algum momento, isto nos será cobrado. Nós sabemos discernir entre o imundo e o limpo. Que nós venhamos andar limpos, com uma alma limpa, um espírito que já foi limpo pelo Espírito do Senhor, um corpo físico, amados, limpo, que não se deixa profanar, que não se deixa prostituir, que não se deixa corromper. Nós sabemos aquilo que é imundo neste mundo, e nós sabemos o que é limpo. Nós sabemos que somos templo do Espírito Santo de Deus. O Senhor habita em nós, portanto, Ele está conosco em todo o tempo, todos os dias até a consumação do século. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Vivemos em total santidade para com o Senhor. Ele se agrada e nos dá a vitória. Ele se agrada e nos faz conquistar. Ele se agrada e nos faz prosperar. Hoje a mensagem poderia ser uma mensagem bem docinha. Ser uma mensagem levinha, mas foi uma mensagem, amados, amarga. Eu senti este amargor quando estava preparando esta mensagem na noite de ontem. Uma mensagem que vem para nos confrontar. Não é uma mensagem que vem para massagear o nosso ego, mas uma mensagem que veio para nos fazer crescer. Confrontar as nossas vidas, confrontar as nossas atitudes. Portanto, saiba que o viver em santidade é do jeito que Deus quer. Se não for desse jeito, não será de jeito nenhum. As conquistas acontecerão do jeito que o Senhor quer para as nossas vidas, do momento, da maneira, segundo o agir do Senhor, e não do tempo, do jeito e o nosso agir. Escolhemos o jeito de Deus. Por isso estamos aqui, recebendo este alimento. Escolhemos sermos sempre ensinados a caminhar, a nos comportar em santidade. Por isso estamos aqui, recebendo amargo, sendo meio amargo, mas isto vai nos fazer crescer e desenvolver mais e mais. Honraremos o nome do Senhor, o nosso Salvador, o Redentor das nossas vidas em todo o nosso agir. Ensinados a distinguir o que é santo e o que é profano. Ensinados a discernir entre o imundo e o limpo. Desta maneira eu encerro esta mensagem. Que você leve isto para a sua vida dia após dia. Viva em santidade e se prepare para as grandes
e infinitas conquistas que o Senhor tem para você e para toda a sua família. Porque nós estamos vivendo do jeito que Deus quer. Que assim seja, pois assim disse o Senhor nesta noite. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer ao nosso Pai, pela noite que Ele nos preparou, pelo crescimento, pelo aperfeiçoamento que Ele tem nos dado dia após dia. Porque, amados, aquilo que é amargo, aquilo que nos confronta, nos faz crescer. O que é docinho, o que é gostoso, nos deixa tranquilos, estagnados, parados, do mesmo jeito. Nós saímos daqui leves, felizes, nos divertindo, recebemos mais uma palavra gostosa, uma palavra docinha, mas isso não vai trazer mudança nas nossas vidas. Mas aquilo que vem para confrontar a nossa mente, o nosso agir e o nosso viver, nos traz mudanças, traz transformação, traz evolução para as nossas vidas. Por isso nós agradecemos ao Senhor por este confrontamento que Ele coloca, por meio deste altar, que é um altar que nos confronta, um pastor que foi chamado para nos confrontar, uma palavra que nos confronta em todo tempo, porque esta palavra veio para nos fazer crescer, veio para nos fazer desenvolver dia após dia. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra, Pai, que nos foi ensinada, que o Senhor assim, Pai, nos revelou. Agradecemos a Ti já, Pai, de antemão pelo crescimento, pelo amadurecimento que o Senhor tem dado a esta igreja, Pai, dia após dia, nos tornando uma igreja madura, uma igreja de adultos, crentes que vivem por fé, crentes que são filhos da luz, que vivem e praticam as obras do Espírito, que vivem o amor, a fidelidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, que vivem o domínio próprio. Esta é a igreja de Cristo, a igreja que vive a santidade com que Cristo quer que vivamos. Somos um só no Senhor. Portanto, Senhor, nós confessamos que somos santos, assim como o Senhor é santo. Nosso espírito foi santificado. Portanto, nosso comportamento também será santo, Pai, dia após dia. Nós estamos prontos e abertos, Senhor, para receber as grandes conquistas, para ver, Senhor, o Teu agir sobrenatural, porque nós cremos, Pai, que estamos agradando a Ti, dia após dia, porque vivemos e andamos no Espírito, e é no Espírito, Pai, que recebemos este alimento. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela semana que está se encerrando, vitoriosa, plena. Pelo final de semana que está somente se iniciando, um final de semana de grandes conquistas, de grandes manifestações da soberania de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Porque, Senhor, estamos andando em santidade, queremos viver em santidade, queremos praticar a santidade comportamental, ter o comportamento de santos em todas as áreas das nossas vidas. Não queremos mais, Senhor, praticar aquilo que já ficou para trás, termos as mesmas atitudes que tínhamos, Senhor, antes de confessar ao Teu nome, antes de receber o Teu Espírito, mas queremos viver em novidade de vida.
olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, buscando o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, avançando, prosseguindo, crescendo, nos tornando mais e mais maduros, perfeitos, santos e aprovados pelo Senhor em todas as nossas atitudes. Assim nós oramos, Senhor, e já te agradecemos por tudo que o Senhor fez, faz e há de fazer em favor da tua igreja. Grandes coisas estão por vir. Grandes conquistas estão saindo à luz. Uma igreja que viverá a plenitude do poder de Deus, a plenitude das bênçãos de Cristo, a plenitude em todas as áreas. Uma igreja que será plena, grande, poderosa, que será a diferença sobre esta terra. Uma igreja que agrada ao Senhor em todas as suas atitudes. Se nós oramos, já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, nós recebemos uma noite maravilhosa de descanso, uma noite plena e vitoriosa, e uma sexta-feira na qual o Senhor já nos deu a vitória em todas as coisas, porque em tudo somos mais que vencedores, porque vivemos do jeito de Deus, e assim nós recebemos o fruto, as bênçãos e as conquistas do jeito do Senhor. Amém e amém, Jesus.